Glória a Deus. Abre o Salmo 23, por favor. Todos acharam? Posso ler? A palavra do Senhor diz aqui, no salmo mais conhecido da Bíblia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bíblia aberta, vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite festiva, dia de alegria. Hoje eu sei que os anjos estão subindo e descendo. Hoje há uma movimentação no céu, porque a família aumentou. Senhor meu Deus, eu sei que enquanto não se cumprirem o número daqueles que serão salvos, Jesus não volta. Então que a nossa igreja continue contribuindo para a volta de Jesus. Que a Igreja Batista Central de Rio Verde continue sendo um local onde as almas vêm para ter um encontro com Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu escolhi esse salmo por alguns motivos, né? Primeiro, porque é um dia de festa, a igreja está em festa, a família aumentou. Segundo, porque hoje também é comemorado o dia do pastor, né? E nas aulas de eclesiologia, que é a parte da teologia que nós estudamos as doutrinas da igreja, e eu sou professor de eclesiologia, eu sempre explico para as pessoas, faz-se muita confusão sobre essa questão de pastor, presbítero, bispo, e é importante a gente trazer aqui uma palavra de esclarecimento sobre essa questão de pastor. É padre, é pastor, é bispo, é presbítero, afinal de contas, é o quê? O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina o seguinte, que os dois termos mais corretos para se tratar um líder espiritual é bispo e presbítero. Então resumindo uma aula de eclesiologia, eu vou dizer para você que o correto é bispo e presbítero. Agora, se você for para o original, e o Novo Testamento, ao que parece, tá bom? Ao que parece, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas há controvérsias. Nós ensinamos na Academia de Teologia que o Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego tinha as suas variantes. E qual o grego que foi usado para se escrever a Bíblia? Acredita-se que foi o koiné, ou koiné, como queira. Então existiu um grego clássico, que nós chamamos de grego erudito, e existia um grego popular, chamado de koiné. Há quase que um consenso de que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego koiné. Agora, polemizando, né? Eu acho pouco provável que a Bíblia, o Novo Testamento,
tenha sido escrito em grego a princípio. Eu acredito sim que foi escrito em hebraico. Pastor, então por que não se diz que foi escrito em hebraico? Porque o manuscrito mais antigo que nós temos é o manuscrito do século IV. 300 anos depois do nascimento de Jesus, o manuscrito mais antigo que nós temos é um manuscrito do século IV. E todos eles, ou a maioria deles, estão escritos em grego. Pastor, mas aonde estão os originais? Boa pergunta. Os originais é o que a gente chama de autógrafo. Não tem nenhum mais. Foram queimados. Foram queimados. O que não foi queimado desapareceu. A traça comeu. Acredita-se que na perseguição do imperador Diocleciano, que foi a pior perseguição de Roma contra os cristãos, tenha se queimado todos os originais, todos os autógrafos que fora cunhado pela mão dos apóstolos. E o que sobrou foram apenas cópias das cópias das cópias das cópias. Ok? Eu fiz essa abertura para a gente voltar naquilo que eu havia começado. Pode ficar tranquilo que eu não perco a ponta da meada, não. Voltando agora. A palavra mais correta para se tratar um líder espiritual é bispo ou presbítero. Mas eu tenho algumas considerações para fazer. Primeiro, bispo e presbítero são palavras sinônimas no Novo Testamento. Então vamos para o original, vamos para a igreja primitiva. O que o senhor nos ensina, pastor? Eu ensino para você que a palavra bispo e a palavra presbítero são sinônimos. Lá no grego. Mas então por que não se usa mais a palavra presbítero nas igrejas? Boa pergunta. Mas então por que se convencionou que o bispo é mais do que o pastor? Porque nas igrejas episcopais, e aí vale Assembleia de Deus, aí vale metodista, aí vale Igreja Católica, criou-se um clientelismo onde o bispo é mais do que o presbítero, o bispo é mais do que o pastor. Então, acredita-se que isso tem nome, essa hierarquização dentro da igreja. A Bíblia chama isso de nicolaísmo. Nicolaitas. Uma das explicações para a doutrina dos nicolaítas, que é combatida no livro de Apocalipse, é justamente essa hierarquização dentro da igreja. Porque a Bíblia não ensina em hora nenhuma que o bispo é mais do que o presbítero. Hora nenhuma. Estão no mesmo patamar, diferente de apóstolo. Porque apóstolo é aquele que abre igreja. Por que Paulo era apóstolo? Porque foi chamado por Jesus. Por que Paulo era apóstolo? Porque ele viu Jesus ressurreto. E por que Paulo era apóstolo? Porque era pobre. Bem diferente dos apóstolos de hoje. Então, bispo e presbítero é a mesma coisa. Estou dando uma aula, amém? Você está fazendo uma aula de teologia de graça, tá? Vamos lá. Por que a igreja católica chama de padre? Pelo amor de Deus, da onde que a igreja católica tirou isso?
Na Bíblia não tem escrito padre. Aliás, a Bíblia diz que não é para chamar ninguém de pai que não seja Deus. A Bíblia é muito clara, proíbe chamar de pai. Padre vem de patre, que significa no latim pai. Então, essa expressão padre ou patre, ela nasce dentro do idioma latim, e ela é assim chamada porque a igreja primitiva, ela passa por algumas fases. A primeira fase da igreja é chamada de patrística. A segunda fase da igreja é chamada de escolástica. Quem está entendendo, levanta a mão. Aqui não tem como você não aprender, não. Aqui só não aprende se não quiser. Até o século VII, a história da igreja, é outra disciplina que eu também leciono. A história da igreja ensina que até o século VII, surgiu um período dentro da igreja chamado de patrística. Por quê? Porque os organizadores, os líderes, eram chamados de pais da igreja. Por isso a igreja católica dá o nome do sacerdote deles de padre, porque vem da patrística, porque vem do período dos pais da igreja. Está errado, pastor? Tá não. Não está errado. A igreja católica não está errado. Ela só não está 100% bíblica. Porque o período dos pais da igreja não é um período mais canônico. Porque o cânon foi fechado no século IV, por ocasião do concílio de Nicéia. Para ser mais exato, ele vai ser totalmente fechado lá no final do século IV, no ano de 380, quando Teodósio I foi imperador de Roma. Então, levaram-se aproximadamente 80 anos para se fechar o cânon. O que é o cânon? É a Bíblia inspirada. Que para nós, a Bíblia, ela é formada de 66 livros. A irmã católica, a igreja católica, fala que a Bíblia é formada de 66 mais 7. Não vou entrar nesse detalhe agora, isso é uma outra aula. Volta semana que vem que você vai assistir a outra aula. Mas o cânon, ele não foi fechado no ano de 325, como muitos pensam que foi. Começou-se a trabalhar o fechamento, e centenas de livros foram expurgados, foram jogados na lata de lixo. Era os livros apócrifos que a gente chama, eram os livros pseudoepígrafos que a gente chama. Então esses livros foram abandonados, e nós adotamos o cânon palestino. Nós adotamos a igreja de Nicéia, os padres, escuta, os padres, os presbíteros e os bispos adotaram o cânon palestino e ficou 66 livros. Só que isso só se consolida, começa em 325, na Ásia Menor, e só se consolida no ano de 380, por um decreto real do imperador Teodósio I. Quem está entendendo, levanta a mão. Ok. Não perdi a ponta não, fica tranquilo. Pastor, se o que é bíblico é bispo e presbítero, e se biblicamente ambos são sinônimos, por que em algumas igrejas bispo é mais do que pastor? Coisa de homem. Coisa de homem. Um dia um amigo meu chamou um bispo de pastor e falou: pastor não, bispo. Eu fiquei olhando aquilo e falei: rapaz, eu vou dar uma nesse cara. Vou mandar ele pesquisar, vou mandar ele estudar, que ele não sabe nem o que ele está falando. Ele está achando que bispo é mais do que pastor. Se bispo e presbítero são os dois termos que a Bíblia deixou, por que nós somos chamados de pastor? É o mesmo problema pelo qual a igreja católica chama o seu sacerdote de padre. Coisa de homem.
Na verdade, eu sou presbítero. Que biblicamente também é bispo. E quando eu ficar velho, que eu ainda não sou, eu serei um ancião. Ainda faltam 70 anos para mim ficar velho. Então, está entendendo? Por que nós adotamos a palavra pastor? Porque pastor não é título, pastor é função. Engana-se quem acha que pastorado é título, e muito menos profissão. Um dia eu cheguei numa clínica que faz exame para tirar carteira, lá com o psicólogo, com o médico, não sei. Aí o senhor estava preenchendo uma ficha, e a atendente pergunta para ele, qual que é a sua profissão? Ele falou, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, desde quando pastorado é profissão? Pastorado é sacerdócio, e pastor não tem salário, pastor tem prebendas pastorais. Pastor não tem salário, pastor tem ajuda de custo. Por que pastor não tem salário? Porque pastor não é profissão, e o pastor não é seletista. A gente vive de doação. A igreja paga 13º para o pastor porque ela quer. Ela paga adicional de férias porque ela quer. Mas ela não tem a obrigação, porque pastor não é profissão. Vocês vão sair daqui formados em teologia, viu, gente? É ruim explicar muita coisa, que daqui a pouco tem gente aí falando, não é desse jeito, mas não, o pastor me ensinou. Então preste atenção. Por que nós somos chamados de pastor? Assim como a igreja católica convencionou chamar o seu sacerdote de padre, a igreja evangélica convencionou chamar o seu sacerdote de pastor. Padre não é profissão. Padre não é título. Padre é função. Ninguém tem o título de pai. Pai é uma função. A paternidade é uma função. Ninguém tem título de pastor. Pastor é uma função de quem. O pastor é aquele que pastoreia. Amém? Mas eu vou te autorizar. Pode continuar me chamando de pastor, tá? Não tem problema. A tradição da igreja evangélica fez isso. A tradição da igreja católica fez aquilo. E quem pensa que aqui não tem tradição se engana. Na igreja evangélica também tem tradição. Tá bom? Então vamos voltar para o texto? Beleza? Aula de teologia à parte, voltando para a Bíblia. O Senhor é o meu. O Senhor é o meu. O Senhor aqui está na minha Bíblia com todas as letras maiúsculas, e na sua também. Então aqui eu vou traduzir agora. Vou colocar no hebraico, porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Às vezes eu chego para minha esposa e falo, meu bem, como é que foi a pregação? Ela falou, não foi pregação, foi aula. Gente, quem tem mulher sabe do que eu estou falando. Você não pergunta para sua mulher as coisas não, que ela fala na lata. O trenzinho que gosta de falar a verdade. O Senhor aqui, vou traduzir para o hebraico, ok? Vou traduzir para o hebraico. No hebraico, a palavra Senhor, quando tudo vem em maiúsculo, é Yahvé. YHWH. Então, Yahvé é o meu pastor. Num mundo, num Brasil, onde nós não temos Senhor, nós temos Senhora, é complicado. O Brasil é um país que tem senhora. E a senhora aqui no Brasil é Aparecida. A senhora no México é Guadalupe. A senhora na França é Lourdes. A senhora em Portugal é Fátima. E a senhora lá em casa é Roseni. E não ajoelha não, para você ver. Ajoelha não, meu filho. Irmãos, num país de senhora, a Bíblia nos ensina que é Senhor. Eu tenho dó de quem tem senhora.
que já basta que a gente tem em casa. Ainda tem uma na igreja, ainda tem uma na cidade, ainda tem uma no país. A Bíblia não fala de senhora. Isso gera a orfandade. É muito difícil um lar que falta o pai. Se você não viveu isso, meu irmão, você não sabe do que eu estou falando. É muito difícil um lar onde não tem um homem que bate na mesa. Isso gera um sentimento chamado de sentimento de orfandade. E a orfandade gera vazio na vida do filho. Aí você começa a entender por que existe no nosso tempo tanta homossexualidade. Porque faltou uma figura dentro da casa. Eu não estou dizendo que todo mundo que não teve pai é homossexual, prova é que eu não sou. Mas isso vai gerar uma lacuna carencial, um espírito de orfandade, e o maligno sabe exatamente onde bater. É muito difícil quando o pai é ausente. Pais que trabalham demais esquecem dos seus filhos. Pais que abandonam as suas mulheres por outras mulheres, colocam seus filhos na dificuldade. Mulheres que resolvem por conta própria inverter situações e fazer uma produção independente. O meu respeito a essas mulheres, por favor, eu não estou fazendo uma crítica barata, não. Eu estou falando de um problema social. E aí depois vem a fatura. Quando o filho, de certa forma, assume posturas sexuais divergentes daquilo que a gente concebe como padrão de conduta, a gente fica revoltado. Meu Deus, aonde que eu errei? Ah, nós erramos, irmão. Não tenha dúvida. Feliz aquele que tem um lar convencional. Feliz aquele que tem uma estrutura familiar. Infelizmente, nós somos um país de familiaridade desestruturada. E aí vem os problemas. Porque quando gera orfandade, gera carência. Quando gera carência, o maligno entra no vácuo. Então o que o Salmo 23 está me ensinando? E você nunca ouviu essa pregação nesse Salmo não, viu? Eu sei fazer outras pregações nele. Essa aqui Deus está entregando agora, por isso que ela é pesada. E é por isso que ela vai bater dentro de você e vai entrar. Porque quando é Deus que fala, meu irmão, você me desculpa, viu? Domingo que vem você vai lembrar do que eu preguei. Então aqui, Deus está dizendo para você, ó, abaixo a orfandade, eu sou Senhor na tua vida. Para muita gente que acha que Deus deu corda no mundo e virou as costas, isso é chamado agnosticismo. Os agnósticos acreditam nisso. Um agnóstico não é ateu. Eu não estou falando de gnóstico, eu estou falando de agnóstico. O gnóstico é aquele que crê na salvação pelo conhecimento, a gnose. O agnóstico é aquele que não duvida da existência de Deus. Mas ele fala que Deus esqueceu a humanidade. Esse é o agnóstico. É um movimento filosófico contrário à palavra de Deus. É o que nós chamamos de deísmo. Ao contrário de teísmo. Então, queridos, o agnóstico fala que Deus deu corda no mundo e virou as costas. Negativo. O nosso Deus nunca virou as costas para nós. O nosso Deus o tempo todo nos chama. O nosso Deus o tempo todo nos coloca no colo. O que pode mudar uma criança? Problema? Deus. O que pode mudar um casamento? Problema? Deus. O que pode mudar uma situação? Problema? Deus. Mas para isso ele precisa ser o seu pastor. E ele era o meu pastor e eu não sabia. Eu já nasci crente e eu não sabia. Nessa hora eu sou calvinista, predestinado, eleito.
Aí nessa hora eu sou supralapsariano. Antes da fundação do mundo, eu já era de Jesus, e você também já era de Jesus. E eu descobri uma coisa: Deus é eterno, sim ou não? Eu também sou. Que é isso, pastor? Isso é coisa de Lúcifer? É não, irmão. É não. Escuta. Se Deus é eterno, Ele sabe tudo que Ele vai fazer, sim ou não? Numa eternidade passada, que eu não sei onde é, lá no passado. Ou será que Deus me fez por um acidente? Ele vai andando no jardim lá, vou fazer o Antônio. Será que funciona assim? Não. Lá antes da fundação do mundo, Ele falou assim: eu vou criar um trenzinho muito doido. E ele vai se chamar Antônio. E ele não vai ter pai. E vai ser um trenzinho que vai dar trabalho para a vizinhança inteira. Então eu sou eterno, porque antes de nascer, Deus já tinha eu na cabeça dele. E você é eterno, porque antes de você nascer, Deus já tinha feito você na mente dele. E você vai continuar eterno, porque agora você tem o DNA de Cristo, porque o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Eu quero explorar, não vai dar para a gente pregar tudo que eu queria aqui, infelizmente. São 9 horas. Eu vou ter que parar só no primeiro versículo. Queria poder continuar a pregação hoje, mas não vai dar. Preste atenção. Yahvé é o meu pastor. Então, quando você for falar, não fala assim não, o Senhor é meu pastor. Não. O Senhor é meu pastor. Não. O Senhor é o meu pastor. Faz a diferença. Que é isso, pastor? Faz a diferença. Sabe por quê? Porque quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu omiti o artigo definido o. Então preste atenção. O Senhor é o. Artigo definido pressupõe pessoa. Olha, preste atenção. O artigo definido o pressupõe pessoa. Então, Yahvé é uma pessoa. Aliás, para ser mais exato, Yahvé não é uma pessoa, Yahvé é a pessoa. Quem é teu pastor? A pessoa. Quem é teu pastor jovem? O cara. Nada a ver com a Xuxa, o cara. Porque tem um artigo definido. Então Deus quer que você entenda que Ele é uma pessoa, assim como você é uma pessoa. Deus está se colocando em pé de igualdade com você. Nós queremos ser Deus. O único que não quer ser Deus é Deus, que Ele quer ser homem. O homem quer ser Deus, e Deus o tempo todo quis ser homem. Olha que diferença. A gente quer ser grande, Deus quer ser do seu tamanho. Você é uma pessoa, Ele também é uma pessoa. Então o Senhor é uma pessoa como eu sou pessoa. E agora criou um nível de igualdade. Deus se coloca igual a você, para que você não o estranhe. Deus não deu corda no mundo e abandonou o mundo. Tanto é que Ele se torna pessoa, para ser pessoa como você. E nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se Deus é pessoa, eu também sou pessoa. Uma pessoa não pode estranhar outra pessoa. Ele se coloca igual a mim, para mostrar para nós que Ele já estava desenhando a vinda do Messias. O Senhor é o meu pastor. Por que que Deus é o nosso pastor? Porque pastor não é título. Lembra que eu falei? Pastor não é título. Deus quer ter uma função. Ele não quer ser um título na tua vida. Deus, Ele quer ter uma função. E qual a função de Deus? Ser igual a você. O tempo todo. O tempo todo.
E aí a gente ensina assim. Você quer ver como é que a gente ensina? A gente ensina assim: porque por causa do pecado, Jesus, que é Deus, despiu-se da sua glória e habitou entre nós. E aí muita gente acha que Jesus só veio aqui porque nós pecamos. Engano. Com pecado ou sem pecado, Jesus habitaria entre nós. Porque Ele é pessoa. E o tempo todo Ele quis a função de cuidar dos seus filhos. Abaixo a Senhora, abaixo a Aparecida, abaixo a Guadalupe, abaixo a Lourdes, abaixo a Fátima. O tempo todo Jesus quis cuidar de nós. Ele nunca nos abandonou. Se o teu pai te abandonou, fique sabendo que por conta disso você não tem que desandar. Você não tem que desandar. Você não tem que se tornar um marginal, um bandido, porque foi abandonado pelo seu pai biológico, porque o nosso Pai, que é Deus, tem a função de nos cuidar, e você não está jogado às traças, você não é cão sem dono, você é filho do Eterno. O Senhor é a pessoa, pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Aí, meu irmão, aí dá para a gente falar coisa. Não vai faltar Golias na sua vida, viu? Mas também não vai faltar pedra na sua mão. O que aquela funda, aquele estilingue, estava fazendo na mão de Davi? Davi não tinha ido caçar. Davi não estava no campo mais, ele tinha ido levar comida para os seus irmãos. O que aquela funda estava fazendo de pendurada na cintura de Davi? E por que Davi, quando caminha para Golias, ele encontra 5 pedras? Tem hora que você procura uma, não acha? Quem já levou carreira de vaca aqui, levanta a mão. Você não acha um pau. Você não acha um pau para dar na cabeça dela. Eu já levei carreira de vaca, irmão. Primeiro que não dá nem tempo de você caçar pau. Você quer achar um buraco, uma árvore para você subir. E não acha, é uma chapada. E aí, irmão, você corre, o chifre só. Eu nunca vi um bichinho bom de pontaria igual vaca. Deixa eu falar uma coisa para você. Na tua vida não vai faltar Golias, viu? Mas vai sobrar pedra, vai sobrar funda, vai sobrar estilingue, vai sobrar coragem, vai sobrar ousadia. O problema é que a gente quer ganhar na Mega Sena toda hora. É só facilidade. E Deus não tem facilidade para filho seu, não. Deus quer mostrar que Ele é Deus para você, é na fornalha. Ele quer mostrar que Ele é Deus para você na cova. Ele quer mostrar que Ele é Deus para você diante do gigante. É por isso que Ele é o Senhor. Porque Ele não é um Deus que te livra da fornalha, mas é um Deus que te livra na fornalha. Ele é um Deus que não te livra da cova dos leões, mas Ele te livra na cova dos leões. Quando eu capotei o carro, nós capotamos o carro, minha esposa e eu, e tinha um motorista da prefeitura dirigindo o carro, nós estávamos indo para Goiânia e resolvemos passar por Santa Helena, e nós capotamos o carro. E aquele carro, eu contei 3 capotagens, mas me disseram que foi 6. Depois eu fui conversar com o Senhor. Eu falei: Pai, por quê? E a pergunta que todo mundo faz: por que comigo? Mas por quê? Você é melhor do que os outros? Por que comigo, Senhor? Por que o Senhor permitiu essas capotagens? Ele fala no meu coração para mostrar para você que eu sou Deus, até no momento mais difícil na sua vida. Eu não tive um arranhão. Eu não perdi uma gota de sangue. Eu só dei faniquito. Dei branqueira, achei que ia morrer.
E aí um gaiato, que eu não sei quem foi, falou assim para mim, há muitos anos atrás, ele falou assim, olha, esse negócio de capotagem funciona assim, a pessoa não morre no local do acidente, a pessoa morre quando está chegando no hospital. E esse trem ficou na minha cabeça e na hora voltou. A minha mulher estava só o sangue no nariz. A outra que estava conosco, toda arrebentada, quebrou o nariz, eu não quebrei nada. Mas eu fiquei com aquela frase, morre, chega no hospital, morre. Chega no hospital, morre. E aquele negócio virou uma hipnose. E nós entramos dentro de uma caminhonete de um cidadão. E ele veio trazer nós aqui, ele estava indo para Quirinópolis, ele voltou. Ele voltou para o hospital, nós chegamos no hospital. Quando eu enxerguei pronto-socorro do hospital evangélico, eu fiquei louco. Aí eu comecei a gritar, eu vou morrer. E eu cheguei lá, irmão, juntou aquela medicaiada, apareceu médico de tudo quanto é buraco. Acorde o homem está morrendo, acorde. Eu gritava, largaram os ensanguentados, largaram quem estava morrendo e veio me acudir. Que eu olhei, tinha uns 8 médicos assim, irmão. E eu falei, a morte é desse jeito, é contemplativa. E eu fiquei ali, irmão. E eu falei, será que o meu espírito sai agora? Eu vou sair voando, como é que funciona? Os quebrados, fraturados, ficou abandonado. E eu fiquei lá. Não vai faltar Deus na sua vida não, irmão. Isso é o problema de ser filho sem pai. Porque quando eu dei o primeiro faniquito, quando eu era menino, se meu pai me desse uns tapas, eu consertava. Mas não achei um pai para me dar uma bronca. Eu dava faniquito, era só a mãe. Mãe concorda com isso. Sabe o que é isso, irmãos? Orfandade. Precisa de uma referência. Mãe, você que é só mãe e o pai não está do lado, seja pai e seja mãe. A hora de fechar a cara, fecha a cara. A hora de dar palmadinha na popa, dá palmadinha na popa. Para você não criar florzinha de estufa. Deus nos ensina que não dá para dar branqueira. Você imagina um gigante com 3 metros de altura, vem caminhando para você e você dá uma branqueira? Baixa pressão. Não, irmão, vira homem, rapaz. Deus vai proporcionar dificuldade na sua vida sim, irmão. Sabe por quê? Porque a gente precisa crescer. Mas ele está dizendo, olha, vai vir um Golias, mas eu sou seu pastor. Eu vou cuidar de você. Nada vai te faltar. Não faltará Golias, mas também não faltará pedras. Não faltará Golias, mas também não faltará coragem. Não faltará Golias, mas também não vai faltar estilingue. Não faltará Golias, mas também não vai faltar gente para aplaudir quando você vencer. Amém? Esse é o Salmo 23. Tudo que Deus quer é ser Senhor na sua vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, tudo que Deus quer é ser pastor da sua vida. Terceiro ponto, tudo que Deus quer é prover as tuas necessidades, porque nada te faltará. Um sermão textual, com 3 pontos, onde Deus é Senhor para você, Deus é pastor da sua vida e não vai permitir que nada falte para você. Amém? Deus te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor conceda a você todas as bênçãos, porque Ele é um pastor melhor do que eu. Tá bom?